Galera vermelha, aquele abraço, chegando para falarmos do momento do Internacional nos últimos 7 jogos, últimas 7 rodadas do Campeonato Brasileiro. Em 5 delas, o Internacional perdeu, entre aspas, perdeu no segundo tempo das partidas. Ou o Inter estava vencendo os jogos e tomou o gol de empate no segundo tempo, ou então o Inter estava empatando no primeiro tempo, empatou o primeiro tempo e perdeu o jogo na segunda etapa. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho, foram por erros do técnico Diego Aguirre nas suas trocas? Falta de experiência em alguns jogadores? O Inter cansou? Falta de atenção? Enfim, vou analisar a partir de agora aqui no plantão do Paulinho. Antes disso, aqui embaixo no primeiro comentário fixado, tem o link da KTO. Acesse o link da KTO, vai no site, tá aqui, kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e ao fazer o primeiro depósito, use o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado. Nesta quarta-feira à noite tem Copa do Brasil no Rio, Flamengo e Atlético Paranaense. Estou apostando em vitória exata do Flamengo, 2-0, está pagando odd de 5,75. Colocou 2-0 para o Flamengo, a cada real apostado você ganha R$ 5,75. KTO.com, te inscreve lá e o código é Paulinho. Olá pessoal, para ter uma ideia, deixando bem claro o que eu quero dizer aqui para mostrar para vocês na verdade, torcedores do Internacional em especial. Nesses últimos 7 jogos, do Galo até o Corinthians, o Internacional, só em 2 deles, contra o Ceará ou contra o América, não perdeu os segundo tempos das partidas. O que é isso, Paulinho? Vou explicar agora. Contra o Galo Mineiro, lá em BH, o resultado da partida foi 1-0 para o Galo, você vai lembrar muito bem, o Keno entrou no segundo tempo, fez o gol da vitória do Atlético, o primeiro tempo foi sensacional do Inter, o Inter dominava a partida, o segundo tempo começou bem até a entrada do Keno, entre 22 do segundo tempo, momento que o Keno entrou no jogo, até 33 do segundo tempo, foram 11 minutos em que ele marcou o gol, que seria da vitória da equipe do Galo, o Inter se perdeu todo na partida, certo? Primeiro tempo foi 0-0, aí o Inter perdeu o segundo tempo por 1-0, foi derrotado, portanto, por 1-0, tomou gol no segundo tempo. Contra o Ceará, não, foi 0-0 a partida, 0-0 no primeiro tempo, 0-0 no segundo, até aí tudo bem. Contra a Chapecoense, você vai lembrar muito bem, o jogo foi 5-2 no Beira-Rio, o Inter venceu por 4-0 no primeiro tempo e na segunda etapa perdeu para a Chape por 2-1. O jogo foi 5-2, o Inter fez um gol no segundo tempo e tomou 2. Ah, mas Paulinho, o jogo estava decidido, ok. Só que desatenção total e o Inter perdeu o segundo tempo para a Chape. Contra o América, para fugir a regra aqui, contra o América o Inter venceu o jogo por 3-1, estava empatando, terminou o jogo empatado em 1-1 no primeiro tempo e na segunda etapa o Inter fez 2 gols e venceu, portanto, por 3-1. Agora nas últimas 3 partidas, atenção, últimos 3 jogos o Inter acabou perdendo o segundo tempo ou os segundos tempos desses jogos aqui. Contra o Palmeiras, lá em São Paulo, foi 1-0 para o Palmeiras, o Edenilson foi expulso e tudo mais. Primeiro tempo 0-0. Segunda etapa, pênalti para o Palmeiras, Edenilson expulso. Palmeiras fez o gol, ganhou o segundo tempo, portanto ganhou a partida. Contra o Bragantino no Beira-Rio, foi 1-1 o jogo. O Inter venceu o primeiro tempo por 1-0 e o Bragantino venceu o segundo também por 1-0. O Bruninho no finalzinho, lá nos acréscimos já, fez o gol de empate do Bragantino. Então derrota do Inter no segundo tempo da partida contra o Bragantino. Contra o Corinthians, o jogo foi 2-2. O Gustavo Maia fez o gol no final, só que o Inter no segundo tempo perdeu o jogo. O Inter venceu o primeiro tempo por 1-0, Lindoso marcou o gol da vitória parcial do Inter e no segundo tempo o jogo foi 2-1 para o Corinthians. Então esta é a questão importante. O que acontece com o Internacional que acaba perdendo no segundo tempo das partidas? Ou toma o gol de empate ou toma o gol da derrota, como foi aqui no caso, contra o Galo e contra também o Palmeiras lá em São Paulo. Para ter uma ideia, esses últimos 7 jogos contra o Galo, contra a Chape, contra o Palmeiras, contra o Bragantino, contra o Corinthians, o Inter perdeu o segundo tempo das partidas. Deixa eu trocar a tela aqui para a gente analisar, para aprofundar um pouco mais esse debate aqui com você, torcedor do Internacional. Para ter uma ideia, contra o Galo, o Inter mal, o Aguirre, com o seu banco completo lá, certo? Fez uma troca e trocou errado, botou o Guerreiro em campo. Depois do Inter estar perdendo o jogo. Ele ia ter trocado, o Inter estava empatando em 0-0. O Galo, dos 22 do segundo tempo, quando entrou o Keno em diante ali, o Galo tomou conta da situação.
E ali o Aguirre não mexeu. Aí botou, depois de tomar o gol do Keno, a 33 do segundo tempo, ele botou o Guerreiro. Não adiantou nada. Contra o Ceará, o jogo foi 0-0. No segundo tempo ele colocou Gustavo Maia, Johnny e Paulo Vitor, certo? Contra a Chape, fez 5 trocas. Bosquilha, Cadorini, Gustavo Maia, Heitor e Paulo Vitor. 5 jogadores trocados no segundo tempo e o Inter, você está lembrado, né? Ganhou 4-0 no primeiro tempo da Chape, perdeu por 2-1 no segundo tempo. Placar final, 5-2 para o Inter. Contra o América, o Inter venceu o jogo por 3-1, talvez tenha sido o único momento bom do Inter na segunda etapa das partidas, né? Esses últimos 7 jogos aqui. Cadorini, Caio Vidal, Johnny, PV e Zé Gabriel entraram no segundo tempo e o Inter fez 2-0 no segundo tempo da partida. Contra o Palmeiras, teve a expulsão do Edenilson, ok? Aí o Aguirre trocou no segundo tempo, colocou Heitor, Maurício, Palácio e também o Zé Gabriel. Contra o Bragantino, o Inter venceu o primeiro tempo por 1-0, aí na segunda etapa o Inter já estava desfalcado. Aí no segundo tempo, quando o Inter tomou o gol do Bragantino, na 49 do segundo tempo, lá nos acréscimos já, o gol do Bruninho, o Inter tinha apenas 3 titulares em campo naquele momento. Saravia, o Paulo Vitor, Saravia, o Vitor Cuesta e Yuri Alberto, só os 3. Bosquilha, Caio Vidal, Palácio, PV e Zé Gabriel foram as trocas do Aguirre, que deixou um time reserva praticamente em campo e aí tomou o gol no finalzinho do Bragantino. Contra o Corinthians, o Inter venceu o primeiro tempo, na segunda etapa 2-1 para o Corinthians, no jogo 2-2. Segundo tempo, o Aguirre mexeu na equipe, Bosquilha, Gustavo Maia, Johnny e Maurício. Gustavo Maia até fez o gol, né, de empate, belo gol, um chute fora da área lá. O que está acontecendo com o Inter? Acho que o Inter precisa fazer essa análise também. Exceção feita contra Ceará e América, nos demais jogos contra Atlético, Chape, Palmeiras, Bragantino e Corinthians, o Inter perdeu no segundo tempo das partidas. Aí tem que ver. É questão física? Para mim não é, porque o Inter está correndo. Questão técnica, muito questão tática também. Para mim são erros técnicos e táticos que fizeram com que o Inter, nessas últimas 7 rodadas, em 5 dos 7 jogos, o Inter perdesse o segundo tempo. E ao perder no segundo tempo, para ter uma ideia, se o Inter não perde no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, o jogo seria 0-0, teria um pontinho a mais, certo? Não tivesse perdido no segundo tempo o Palmeiras, o Inter teria um pontinho a mais. Então, tá somando aí 2. Bragantino, o Inter estava vencendo, estava fazendo 3, certo? Tomou o gol de empate, só somou 1, poderia ter somado 3, então bota mais 2 aí, são 4 já. Contra o Corinthians, o Inter estava vencendo o jogo. Paulinho, tomou virada e fez o gol com o Gustavo Maia, garantiu o ponto. Não, o Inter estava vencendo o jogo. Não podia nem tomar o gol de empate, certo? Fez um pontinho, podia ter feito 2, porque estava vencendo. Já são 6. Então o Inter deixou escapar, nessas 7 rodadas aqui, 6 pontos ao perder os jogos no segundo tempo das partidas. Hoje o Inter tem 41 pontos, né? Mais 6, 47. Então olha para mim, 47 pontos, em que posição o Inter estaria na classificação-produção aí? Só para ter uma ideia. O Galo está em 59, quarto lugar. Galo 59, 49 para o Palmeiras, 48 o Fortaleza, e aí o Inter é 47, pessoal. Já é quarto colocado. Então o Inter deixou aqui 6 pontos nessas últimas 7 rodadas por perder os jogos no segundo tempo. É isso aí. Forte abraço.